Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um encontro como esse, para mim, é um encontro muito marcante, porque me leva à memória as coisas que falei no momento da nossa do louvor, das canções. E quero reforçar também, aproveitando que nós estamos agora conectados, que as pessoas que nos acompanham no YouTube, no Spotify, que todos vocês possam, se possível, e se vocês estiverem em São Paulo, esteja presente conosco no próximo domingo, porque será um dia muito marcante, muito importante para a comunidade e um tempo também de celebração. Assim como o convite está estendido a todos os presentes, e ainda com o desafio de trazer os seus amigos e familiares, porque isso é muito importante, promover esses encontros para nós de extrema compreensão de como funciona a nossa espiritualidade. Sem os encontros, sem os abraços, sem a possibilidade de um olho no olho, de um tato, fica uma falta. Eu sei que há pessoas que estão distantes, que eu converso, que estão em outros estados, outros países, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, mas se você estiver em São Paulo, cola com a gente. Vamos conversar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre um texto conhecido, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler também a partir do verso 4. Então, eu peço para que você abra sua Bíblia, seu aplicativo, nos acompanhe na tela. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Hoje o tema da minha reflexão está muito nesse lugar de pensar como a gente pode perseverar na vida, especialmente em tempos em que o nosso coração, os nossos sentimentos estão voltados a um processo de transformação e de mudança de ciclo, né? Olhar para o nosso calendário, saber que já chegamos em dezembro, 2025 é amanhã, né? É logo ali, está chegando. E isso pode também trazer para nós muitas reflexões a respeito dessa mudança de ciclo e os desafios que cada um destes momentos vão nos trazer. E eu quero refletir um pouquinho sobre o texto de Lucas, capítulo 5, e peço para que você me acompanhe na leitura. Lucas 5, versículo 4 diz assim: Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Até aí. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos por tudo que fizeste aqui neste encontro, nesse dia. Obrigado pelas canções, pelos abraços, pela oportunidade de nos encontrar com o sagrado, que é os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Louvamos também pela possibilidade de fazer com que essa voz alcance corações distantes desse lugar que nos encontramos. Seja onde for, em território que eles estiverem, no tempo, no horário que eles estiverem nos vendo, nos ouvindo, que a sua presença ali esteja. Porque assim nós cremos. Ajuda-nos, nos ensina, nos capacita, nos orienta. Queremos aprender contigo, saímos diferente da forma como entramos nessa reunião. Ajuda-nos. É o nosso pedido com um profundo agradecimento em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós temos um personagem central que é Pedro. Pedro, um dos discípulos de Jesus, que se encontra aqui num cenário muito complexo, porque ele estava trabalhando, estava tentando fazer uma boa pesca, estava sonhando a possibilidade de conseguir, né, o resultado do fruto do seu trabalho, e Pedro, junto com os outros discípulos, estavam frustrados, porque eles não tinham conseguido aquilo que eles almejavam. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito de Pedro, porque Pedro ele é esse exemplo de persistência.
Pedro é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia, assim, porque ele é muito misterioso, né? E também muito complexo. Olhar a trajetória de Pedro e a forma como ele se relacionava com os discípulos e também com Jesus, principalmente, nos desafia, porque é um perfil inusitado. Mas não inusitado no sentido de que não existe. É inusitado porque ele existe, ele está acontecendo com a gente o tempo todo em diversas maneiras, com diversas formas. Toda vez que eu olho Pedro e a maneira como ele se relaciona com Jesus, parece que eu me vejo também. É uma forma de um espelho, porque Pedro é esse exemplo de muitas formas, né, de relacionamento, de construção de relacionamento com Jesus. E a gente vive um pouco dessa dualidade de experiência no meio das relações, né? E eu vejo Pedro como essa pessoa intensa, como essa pessoa muito decidida daquilo que ela quer, daquilo que ela almeja. Mas também Pedro é impulsivo, né? Pedro também é uma pessoa cheia de contradições. Da mesma forma que ele se joga, que ele é intenso, ele também mostra e expõe as suas contradições em cima desses afetos, dessas relações que ele está construindo. E Pedro é um pouquinho da gente, né? A gente também tem esses impulsos, né, que aparecem, que acontecem no nosso dia a dia, nas nossas relações, mas também, muitas vezes, nós nos vemos como pessoas que estão, em algum momento, sendo tomadas pelos seus impulsos e que reagem de uma maneira muito contraditória com aquilo realmente que nós estamos tentando construir, pensar, o que nós queremos ser. E Pedro é um pouquinho desse exemplo. Os seus atos e as suas ações acabam nos mostrando duas faces, né? E essa face, dentro da perspectiva da persistência, ela é um tanto quanto interessante de se observar. Por quê? Eu vejo Pedro com uma persistência muito positiva. Então, ele é um persistente positivo, gente que é focada, né? Ele tem um pouco desse perfil de uma pessoa focada, de uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. É o cara da correria, que faz as coisas acontecerem. É um cara que se coloca à disposição de traçar algumas metas e ir atrás para que elas possam ser resolvidas. Então, tem esse Pedro que é um persistente positivo, que eu identifico como alguém que nutre uma espiritualidade dentro de uma performance bem-aventurada. Pedro, quando se coloca como esse persistente positivo, é um bem-aventurado. É um bem-aventurado porque se mostra uma gente dedicada, uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida com aquilo que ela se colocou a fazer. Isso é extraordinário. Então, Pedro tem esse lugar da persistência positiva. Mas tem também um outro aspecto da persistência, que é a persistência desequilibrada. Da mesma maneira que você pode ser um persistente positivo, você pode ser um persistente desequilibrado. Um persistente que age sem pensar. Você pode ser um persistente que faz as coisas sem consulta, sem se autoconsultar, sem se autoexaminar, sem perceber as coisas ao seu redor, sem analisar, né, colocar bases, né, sobre a sua emoção, sobre os seus impulsos. Então, pode ser que você se sinta uma pessoa persistente, mas essa persistência, somada com os impulsos e as suas emoções, se elas não forem bem equilibradas, você pode se atropelar. E mais, não gerar só problemas para si, você pode atropelar os outros, as pessoas. Entende os perigos? E essa dubiedade, né? essa forma, né, dúbia de performance, de como é uma pessoa persistente. Pedro é essa pessoa. Pedro vivia entre esses dois extremos, mas uma coisa é certa, o que eu observo é que Pedro nunca desistia.
ele nunca desistia. Isso levou a experiências transformadoras com Jesus. Pedro é aquela pessoa que pediu para andar sobre as águas. Pedro é essa pessoa também que, quando pisou em água firme, não em terra firme, né? Mas que andou sobre as águas, quando estava nessa experiência, teve medo. Olha como as coisas são contraditórias. Da mesma forma que ele pede para andar sobre as águas, ele tem medo quando anda sobre as águas. Da mesma forma como ele declara o seu amor para Jesus, chega um momento que ele nega a Jesus. Da mesma maneira que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, quando ele percebeu que a sua posição era uma posição negativa, ele não só desejou que Jesus lavasse seus pés, como seu corpo inteiro. Esse é Pedro. Pedro, mesmo sendo tão humano, né? Tão contraditório, é esse personagem persistente, que não desiste nunca, que tenta fazer as coisas às últimas consequências, né? Buscando um resultado, às vezes uma performance exacerbada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Pedro e pensar em 3 pontos que eu vejo como uma razão para a gente não desistir. Porque não desistir para nós é importante. Sermos todos e todas pessoas que são persistentes, para nós é necessário. Especialmente num mundo que sofre. Especialmente num mundo de tantas dificuldades e adversidades. Persistir para nós é um ato de resistência. E nós precisamos aprender um pouquinho com Pedro como nós vamos domar as nossas emoções, como que nós vamos equilibrar as nossas agendas, o calendário que está à porta, como que nós vamos nos portar diante disso. Primeira razão para a gente se colocar sobre essa disposição é compreender que a gente precisa persistir na fé em Deus. Acho que como cristãos, cristãs, como pessoas de fé, nós precisamos depositar a nossa fé em algo, em alguém. E nós já temos a consciência que a nossa fé é a nossa fé no eterno, a nossa fé em Deus. Então, o que nós precisamos compreender como uma primeira razão para a gente continuar sendo pessoas que não desistem, é colocar a nossa fé em ação na pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ponto. Perceber que Pedro nos ensina que, quando confia em Deus, mesmo quando tudo parece adverso, quando tudo parece conflitante, difícil, mesmo após uma noite inteira sem conseguir fazer a pesca que ele tanto desejava, um dia cansativo de trabalho, ele responde a Jesus, como está em Lucas capítulo 5, versículo 5. Ele diz: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que Pedro estava falando para Jesus? Jesus, de mar eu entendo, hein? Sou pescador. Vou dar um papo contigo. De pescador para carpinteiro. Vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo. Esse mar aqui não está bom. Hoje não está para peixe. A gente se esforçou o dia inteiro aí, fizemos todas as estratégias possíveis e não rolou. Mas ele continua, ele diz: mas porque és tu quem está dizendo isso, porque és tu que está fazendo esse pedido, eu vou lançar as redes. Eu vou obedecer o seu pedido, o seu chamado. Pedro obedece, mesmo cansado, mesmo sem esperança. A sua persistência, a sua fé trouxe a possibilidade dele viver a experiência de uma pesca milagrosa. É Pedro fitando os olhos para Jesus, falando a real para ele, mas falando: mas como é o Senhor que me pede, eu vou fazer, eu vou obedecer. Quantas vezes, meus irmãos, nós já enfrentamos noites
sem resultados? Quantas vezes nós passamos por dias que os resultados que nós almejávamos não chegaram? Quantas vezes nós passamos por tempos tão difíceis, com uma esperança avassaladora de que aquele tempo viesse ao seu fim, e ele não chegava, ele não chegou. Pedro está nesse cenário, fazendo uma análise do seu cotidiano, do seu esforço, do fruto do seu trabalho que não gerou a produção desejada, né, o resultado desejado. Ações práticas para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para nos tornarmos gente persistente na fé, é poder confiar num Deus que tem soluções para nós. Mesmo diante dos dias difíceis, dos resultados negativos, Deus tem soluções. Deus abre caminhos e possibilidades. Ele pode solucionar coisas que a gente ainda não consegue com a nossa força. Ah, Rafa, mas se não acontecer, Ele estará do nosso lado para nos ajudar a atravessar o tempo difícil. Então, seja positiva ou seja negativa, confiar em Deus para nós é uma estratégia necessária, em absoluto. Deus nos convida a lançar a rede novamente. Deus está nos convidando hoje a lançar a rede. Para o outro lado, talvez para uma nova perspectiva de olhar. Talvez o nosso foco estava dentro de uma estratégia, e Deus fala, eu tenho uma outra estratégia aqui. Talvez não faça sentido para a sua habilidade profissional, para a forma como você analisa, como você cria a construção, né, para esses resultados. Talvez seja além da lógica. Talvez você possa, ao confiar em mim, experimentar o extraordinário de Deus. A obediência. E é na obediência que nós vamos, de fato, nos encontrar no extraordinário de Deus que pode nos acontecer. Segunda razão. Segunda razão é a razão que pode nos dar a oportunidade de desfrutar a fé que gera esperança. Porque também, quando vejo Pedro que percebeu um milagre. Quando ele se coloca à disposição de ouvir a voz e obedecer, um milagre acontece. Mas ao milagre acontecer, há algo estranho. Porque, por exemplo, se um milagre extraordinário acontecer nesse exato momento, o que você vai fazer, meu irmão e minha irmã? Celebrar. Talvez você dê um salto de alegria. Talvez você chore, agradecendo a Deus pelo milagre extraordinário que acontece aos seus olhos. Aquilo que é ordinário não nos espanta, mas de repente Deus nos mostra o extraordinário. E aí você celebra, você salta, você pula, você se alegra, você abraça o seu irmão, sua irmã, você grita, pula, vibra. Mas Pedro, quando vê o milagre acontecer, Lucas, capítulo 5, 8, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Curioso isso, né? De repente, um extraordinário diante dos seus olhos, e a primeira coisa que Pedro faz é um autoexame. Ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua imperfeição. Reconhecendo a sua imperfeição. Se prostra diante de Jesus com esse reconhecimento que ele não é um fim em si mesmo. Que ele não é todo suficiente. E que a suficiência da qual ele busca e deseja, que ele precisa, está na suficiência de um Deus que lhe dá, que lhe permite. Posso todas as coisas num Deus que me fortalece? É a mesma forma, é a mesma maneira como nós olhamos para Deus nessa perspectiva e dizemos, olha, eu sou todo suficiente na suficiência de Deus em mim. Fora isso, não é possível. E Pedro entende que ele não era digno, mas Jesus mesmo assim os chamou.
Mesmo ele sabendo das suas imperfeições, Jesus não o rejeita. Pedro entende isso. E o milagre acontece. Mas ele entende algo ainda que nós talvez não entendemos. Precisamos entender que o milagre não é tudo. Olha que loucura. O extraordinário, o milagre, não é tudo, meus irmãos. Pedro encontra nessa experiência algo que ele viu e percebeu que a fé não é apenas um produto de milagres. Entende? A fé que nós estamos construindo, desenvolvendo com Deus, não é um produto de milagres somente, mas é também um produto de renovação e de transformação do nosso ser, de quem nós somos, do nosso vir a ser, nessa jornada de transformação diária e de esperança renovada em nosso cotidiano. Você, do ano passado, é diferente desse ano de 2024 e será diferente, será uma nova pessoa no ano que está por vir. 2025, novas experiências, novas possibilidades, renovações, transformações, mudanças necessárias, mas a partir desse autoexame, dessa reflexão do nosso ser interior, de perceber que somos imperfeitos e as nossas fragilidades, os erros que cometemos, aquilo que nós fizemos nesses últimos anos, que não foram bons, que separaram amizades, relações, afetos, que desconstruíram processos que eram tão saudáveis e que a gente, na nossa estranha mania de querer se achar, a gente perde. E aí Deus faz o seu milagre, nos constrange, porque mesmo você sendo quem você é, Ele continua fazendo os seus milagres. Ele continua cuidando de você. Ele continua proporcionando para você o pão de cada dia. Mesmo a gente sendo o que a gente é. Pecador, muitas vezes ingrato, muitas vezes incompleto naquilo que nós nos comprometemos a fazer, não honrando com aquilo que nós comprometemos, não só com as pessoas que estão à nossa volta, até com Deus. E sabe o que Deus faz? Ele não se afasta, Ele continua proporcionando para você abraço, possibilidades. É um Deus que é amor em absoluto. Nessa constante entrega, nesse constante sacrifício de entrega e de amor em absoluto para todos e todas. É um Deus que nos ama sem precedentes. E Ele está dizendo, olha, você realmente percebeu aí que você tem coisas que precisam melhorar, não percebeu? Melhore. Mas isso não vai fazer a gente se afastar, porque eu quero estar do seu lado, eu quero ser um parceiro nessa jornada. Jornada de transformação, porque o milagre, meus irmãos, não é tudo. Senão a gente só se reuniria aqui para ver o extraordinário acontecer. E o extraordinário nem sempre acontece. E quando não acontece, a gente fica criando ilusões. E eu já vi muitas comunidades de fé que estão presas nas suas ilusões, criando experiências com o sagrado baseadas em ilusões, frutos dos seus próprios sentimentos, e que às vezes não tem nada a ver com Deus, mas eles dizem que é de Deus. E ok, mas agora, entre a gente aqui, que tipo de espiritualidade a gente está construindo? Que tipo de jornada, de experiência, de relação nós de fato queremos com Deus? E como nós vamos refletir isso na vida, na história, para o futuro, para o amanhã, para o porvir? Como será Deus refletido em nós? Como viveremos esse Deus? E como apresentaremos Deus para todos e todas, para a sociedade, para os nossos afetos, para as próximas gerações? A fé que nos faz reconhecer as nossas fraquezas é a mesma fé que vai produzir esperança num Deus que usa as nossas vidas mesmo sendo quem nós somos. Mesmo com as nossas fragilidades, Deus não desiste de nós. Agora, resta saber se nós desistiremos de nós mesmos, quando não tomamos as decisões necessárias, quando não mudamos como deveríamos mudar.
quando não tomamos as decisões que precisaríamos tomar. Essa é uma reflexão que nós precisamos saber e fazer. Quando nós permitimos que Deus opere nas nossas vidas, Ele de fato transforma o que parecia perdido em uma grande jornada de possibilidades. Terceiro e último ponto. Deus te ama. Deus é fiel. Deus te ama, Deus é fiel e Deus quer propor para todos nós a oportunidade de uma renovação transformadora. E Deus quer renovar todas as coisas. Tem uma canção que nós já cantamos aqui recentemente, que é do Marcos Witt, que ela diz: renova-me, renova-me, já não quero ser igual. E ele diz: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, né? Marcos Witt, em espanhol, né? Necessita ser cambiado, transformado, mudado. E ele, nessa canção, quando eu comecei a ouvir ela de uma maneira mais atenta, eu tive a pretensão de dizer assim: não é tudo que precisa ser mudado. Porque é um desafio, né? Você cantar, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Será que é tudo? Olha, meus irmãos, não caia nessa pretensão que eu caí em alguns momentos. Porque esse tudo que precisa ser transformado e mudado em nós, é porque a nossa jornada ela vai sendo desenvolvida em transformações que afetam a integralidade do nosso ser. Então é tudo. Não há uma transformação que nos toca e afeta uma parte. Não, ela afeta o todo. Quando nós buscamos, por exemplo, uma transformação no nosso relacionamento com o nosso par, com o nosso parceiro, parceira, nossa companheiro, companheira, essa transformação não só afeta essa relação, mas afeta todo, né, o aspecto das relações que também envolve esse encontro. Os tratos que vocês fazem um com o outro, ou um para com o outro, eles são tão profundos que eles não só transformam a vida de vocês, mas ele transforma a vida das pessoas que estão em volta. As decisões que você toma para a sua saúde, para o seu cuidado, para o seu autocuidado, elas não são só positivas para você, mas são positivas para as pessoas que estão à sua volta, que caminham ao seu lado, que oram por você. O sonho de você estar bem, saudável, com saúde, não é só seu, é nosso, é coletivo. Eu quero ver você bem em 2025. Eu quero ver você com saúde. Eu quero ver você uma pessoa próspera em 2025. Sabe, sonhar um ano novo é sonhar com essa possibilidade de ver você sorrir mais, um pouco mais do que você sorriu em 2024. O ano passado foi duro, foi doloroso, foi de altos e baixos. Seja lá como você fez o balanço de tudo isso, se é que fez, olha, uma perspectiva de um futuro melhor é possível se nós conseguirmos observar esse trajeto de um homem tão imperfeito como Pedro, que ao se relacionar com Deus, foi se desconstruindo, foi se transformando, foi, né, como está muito na moda, né, essa frase, foi mudando em diversas camadas, né? Foi tirando aquelas camadas que rompiam a possibilidade do encontro com o sagrado. Pedro foi se descebolando, se descascando, tirando cada camada e se encontrando na integralidade do teu ser, na possibilidade de fazer com que o relacionamento construído com Cristo ali seja a cada dia mais profundo, sem medo. E sabendo que o relacionamento que ele conduzia
com Jesus, muitas vezes de maneira errada, Deus não reagia de maneira violenta. Sempre com profundo amor, cuidado e aconchego, abraço. Deus conhece as nossas imperfeições e o seu amor é inabalável. Ele nos convida a novos começos, recomeços diários, recomeços que impactam a nossa vida não agora, mas cotidianamente. Então a gente não muda de repente, mas a gente muda à medida quanto a nossa relação de proximidade, de encontro e de reflexão com o eterno, com o sagrado, se encorpa, né? Se incorpora, se conecta, se aprofunda. Não desistir significa crer que o amor de Deus supera as nossas falhas e as nossas fragilidades e faz com que a nossa jornada seja desenvolvida numa plataforma de promessas que vão se cumprir à medida como Deus vai aperfeiçoando o nosso ser interior. Uma conclusão: olhar para Pedro nos inspira a persistir, a não desistir, né? Olhar para Pedro é perceber que nós necessitamos imprimir uma fé em absoluto em Deus. Imprimir a nossa fé no Criador, no coração de Jesus, na manifestação do Teu Espírito que age dentro e fora de nós. Produzir uma esperança transformadora, em que à medida que nós nos aproximamos de Deus, somos transformados e a nossa esperança vai sendo renovada. Porque nós somos mais impactados pelas nossas imperfeições, mas pelo amor de Deus que constrói, que renova a nossa vida. E a certeza de um amor fiel, que é o amor de Deus, o amor do eterno. Um amor que renova as nossas vidas, mas renova a nossa história. Para todos os dias. Para o amanhã. É um Deus que é uma experiência extraordinária, que impactou o nosso passado e que esteve ali, Deus presente em todo tempo, em todo momento, seja na alegria ou na tristeza. Deus estava ali, presente. Um Deus que continua sendo presente agora, acontecendo, falando ao teu coração, construindo, né? Ou fortalecendo essa relação na sua mente. Nesse momento em que você está refletindo essa palavra, Deus está agora falando contigo. Mas Deus está aqui agora, mas também está no ali, adiante, no além. Gerando, né, possibilidades para o nosso caminhar ser transformador, saudável, renovador. E como eu gosto de citar muito, né, Apocalipse, Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. A sua maneira transformadora, renovadora, nos impacta de tal forma que não é possível sair da presença de Deus da mesma maneira. Toda vez que nós nos encontramos com Deus, nós somos renovados, transformados, vivificados. Saia daqui com essa reflexão, porque Pedro respondeu num determinado momento para Jesus: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida? E vida abundante, vida que não acaba. Que nós possamos todos e todas romper todo dia mal. Toda a trajetória negativa que nos oprimiu, mesmo num mundo que sofre, mesmo diante de um mundo tão avassalador, né? Deus está gerando caminhos e possibilidades. Hoje Deus nos convida a lançar novamente as nossas redes,
Mesmo quando tudo parece perdido, cuidado, equilíbrio para suas emoções, não desista, seja persistente, Ele é fiel e justo para fazer novas todas as coisas. Que essa mensagem fortaleça o seu coração. Que essa mensagem renove a sua comunhão com Deus. E que a partir dessa comunhão renovada, que você possa se responsabilizar pelo próximo, pelo outro. Porque em comunhão com Deus, de maneira renovada, você pode também renovar a comunhão com seus irmãos e irmãs, com os filhos e filhas que encontramos em nossa trajetória de vida. Ame a Deus, ame as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Quero orar com você. Querido Deus, diante dessa reflexão, que o teu amor nos encontre, que a tua graça traga novos significados, que esse encontro chegue aos nossos lares, chegue às nossas vidas, impacte as nossas famílias, impacte também o nosso coração e a nossa mente, que ao observar a sua graça, Senhor, renovando as nossas vidas de maneira tal, sejamos todos com o coração renovado, impactados por uma esperança nova, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Renova o nosso coração, renova, Senhor, o nosso olhar, sensível a perceber que Tu estás próximo. Que estejamos todos e todas sensíveis à Sua graça, ao Seu amor, à Tua presença e aos Seus ensinamentos. Abençoa, Senhor, aqueles e aquelas que vieram em busca de uma cura, seja ela, Senhor, emocional, ou seja ela física. Que a Tua cura, Senhor, aconteça agora. Toca, Senhor, o coração, o corpo, a vida, a mente de cada um dos Seus filhos e filhas. Que eles saiam daqui, Senhor, também experimentando o extraordinário de Deus, o milagre. Porque nós queremos, sim, vivenciar o milagre, mas sabemos também, consciente, que o milagre não é tudo. Que esse milagre avassalador que nos toca, que nos cura, que nos renova, também nos transforma para uma nova jornada. Nós botamos fé nessa esperança, na esperança de um Deus vivo que age em nós e através de nós. Saímos todos fortalecidos. Há um Deus que nos ama sem limites, que nos abençoa sem limites. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas. Saiam daqui com o sopro da Ruá, vivificante em nós. Que o Eterno, que esse trino Deus, que essa trina presença sagrada, nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.